né? Depois. Bom, então a gente tá gravando hoje, 27 de abril, né? Isso, 27 de abril de 2021. E a gente tá comentando aqui sobre, iniciamos o comentário sobre a divisão da nossa IMP, né, curricular de automação 1 em 2 ciclos. O primeiro ciclo vai corresponder à nota de motores elétricos, que foi um seminário apresentado em 2020, né, as notas estão já no SWAP. Depois, a média das notas dos exercícios anteriores, se não me engano, são 3. Então, serão somados os 3 exercícios, no total de 6, né? 6 pontos, e dividido pela média, né? É a média aritmética desses 3 exercícios. Que será, no máximo, 2, né? Então, 2 do seminário, 2 dos exercícios, 5 da prova e 1 de participação. Ok? Seriam as frequências. Lembrando que as frequências serão as que estão registradas no SWAP. Tá bom? O que a gente registrar de frequência no SWAP é o que a gente vai contabilizar. Beleza? Professor? Oi, diga, Renan. Esse seminário que você está falando é o seminário de 2020 ou é o seminário sobre relés? 2020. Lembra que a gente combinou, beleza. que vocês pediram? Na O dia verdade, eu releva o sugeri, próximo né? ciclo? Sim. Eu sugeri, não foi? Que a gente usasse essa nota para ter menos avaliação, né? Não foi isso que a gente combinou? O dia releva o próximo ciclo? Só que acabou tendo muita avaliação também, né? Tô falando Acabou tendo muita avaliação, professor. Também. Hã? Acabou tendo muita avaliação. Se eu puder dar uma diminuída no próximo ciclo, acho que ajuda a gente. Não vai ter menos. Vai ter melhor. Menos, vai ser diferente, tá? Agora, depende também de vocês, tá? Por exemplo, por que vai ter essa prova agora? Porque só tem um vídeo que só 16 pessoas assistiram. Só essa sala tem 28, 29. Ainda tem 12 do subsequente. Eu não tenho como saber quem assistiu, mas eu tenho que saber a quantidade. Né? Significa que nem a metade, deixa eu ver, nem a metade, né? Porque seria 28 mais 12 dá 40. E o máximo que tinha lá eram 12 pessoas assistindo. Então, esse conteúdo não foi estudado por vocês. Então, isso depende de vocês, não depende de mim, não. É um conteúdo que vocês precisam trabalhar, tá? Então, se não assistir o vídeo, vamos fazer uma provinha para a gente assistir esse conteúdo, porque senão meu trabalho hoje não vale a pena, não vai andar para lugar nenhum sem aqueles conteúdos anteriores, tá bom? Então, a gente vai fazer essa provinha justamente para fechar o ciclo, né? Além de fechar o ciclo acadêmico, digamos assim, né? Mas aí a gente fecha também o ciclo do próprio assunto, né? Porque a partir de agora, a gente vai precisar do assunto completo, né? O que já foi trabalhado, da forma que a gente está aplicando, que a gente vai aplicar hoje. A intenção é essa, tá? Então, vamos lá. Professor? Oi, quem é? Essa avaliação ela vai ser aplicada no horário Peraí que tá baixo. Fale de novo aí. Essa avaliação ela vai ser aplicada no horário da aula? Não vai ser não. Vai ser aplicada no turno oposto, que é pela manhã, tá? Não foi assim que ficou, que o setor pedagógico orientou a gente a ser aplicado no turno oposto, né? No caso, como assim? Vai ficar disponível pela manhã? Vai ficar disponível pela manhã. Entendeu? De que hora até que hora? Assim, o tempo de realização da prova vai ser no máximo de 2 horas, tá? No máximo de 2 horas. Então, provavelmente eu vou colocar de manhã, logo no início da manhã, né? Logo no início da manhã, e vou finalizar 11 horas, tá? Então, essa prova vai acontecer no período matutino, ok? Repete aí, professor. A prova vai estar disponível na manhã do dia 5, que é quarta-feira, né? Deixa eu ver. Isso, que é quarta-feira.
Então, as provas, se a gente for orientado, eu não vou marcar horário assim, de 8 às 9, de 8 às 10, vai ser no período da manhã, tá? Então, provavelmente, eu vou liberar essa prova 8 da manhã para vocês entregarem no máximo até 11 horas, tá? Então, não vai ter 1 hora de prova, nem 2 horas de prova. Vou disponibilizar 3 horas para vocês fazerem a prova. Não que a prova vai ter duração de 3 horas, compreendeu? Não vai ser uma prova extensa. Não é... Esse período de 3 horas não correspondem, né, não é o tempo de prova, entendeu? Não é que a prova precise de 3 horas para vocês fazerem. O horário, professor? É o horário de disponibilização. Diga, João. Pode dizer de novo o horário de aplicação da prova e até que momento vamos ter? De 8 às 11, mais ou menos, tá? Ô, professor, é muito curto, não? É muito pouco? São 3 horas pra você fazer. É porque, professor, Não, é tem porque questão, é questão de ser pela manhã, entende? Tem gente É o que quê? trabalha, professor. É pela questão de também ser pela manhã, entende? E Vocês querem fazer que horas? eu trabalho de manhã até meio-dia. Aí eu fico livre à tarde, entendeu? Mas à tarde você tem aula, não pode ser na aula. É por isso que alguns professores Coloca pra- estão isso mesmo, professor, pelo menos por um isso dia, mesmo. entendeu? Ou então Falou até à muita noite, gente professor. junto. Sim, diga. No caso assim, eu sou aluno do turno vespertino. Eu trabalho de manhã. Eu não tenho como acessar o celular. Eu vou ficar sem fazer a prova? Eu não disse isso. Eu tô tentando resolver com vocês. Vocês querem isso. fazer que horário? Não, porque assim, Não pode ser pra da evitar aula. todo- Não pode. pra evitar todo esse problema, os outros professores, todos os professores estão fazendo o seguinte: deixa a prova disponível um dia. Tipo assim, biologia, se não me engano, deixou disponível segunda-feira. Biologia não, geografia. Até 11h59 da noite. Do outro dia, deixou disponível de manhã cedo na segunda e deixou e fechou 11h59 da terça, praticamente. Isso aí que a gente tá falando. Vai ser quantas questões a prova? No mínimo 10. A gente pode botar, posso colocar de manhã até meia-noite. De 8 da manhã até meia-noite. Quem puder faz de manhã, quem não puder faz de noite. Eu acho Ok? que é bem melhor. Pronto, melhor. Pronto, fica de 8 da manhã até meia-noite do dia 5 do 5, né? Pronto? Pode ser assim? Peraí, repete? Professor, mas pelas contas aí não vai passar de 10, não? De 10 o quê, rapaz? De 10 o quê, Matheus? Diga aí. 10 10 pontos na pontos? unidade. Não, Matheus. Ó, os exercícios, cada um vale 2. A média desses 3 exercícios é, no máximo, 2. É a média dos 3 exercícios valendo 2. Ou seja, dali você tira 2, tá? Mais um de participação, 3. Ok. 2 do seminário, 5. Mais 5 da prova. Ah, aquele questionário vale E o 2. outro seminário? Aquele seminário vale 2. O outro já é do segundo ciclo. Ah, Esse que a gente apresenta agora, né? Isso. Aí fica a mesma coisa. Tá. 2 do seminário. Quanto foi o seminário? É 2, né? 2 do seminário. você tinha colocado Dois. 5. Mas aí, O que? Seminário? foi, você tinha falado que ia ser 5. Pega a gravação lá e me diga, porque Ok. as contas não fecham. Bota lá, veja lá Porque assim, ele não pode ser 5, o seminário não pode ser 5, porque ele corresponde a uma bobagem ali do nosso conteúdo programático, entendeu? E não é um assunto nem, digamos assim, principal dele, né? É um assunto à parte, assim, não é tão importante, tá? Então, é 2 do seminário, 2 dos exercícios, né, que estão sendo feitos, 5 a prova e 1 participação. É a mesma coisa, na verdade, do primeiro ciclo, tá? Exercício dessa vez. Isso, exercício, 2 de exercício, 1 de participação, 2 do seminário e 5 da prova. Ok? Beleza.
Joia. Podemos começar? Então, a prova vai ficar disponível no dia 5 até meia-noite. Perfeito? Ok. Pronto. Vamos lá. Hoje, nós iremos... Vocês estão vendo minha tela ainda não, né? Então, vamos lá. Aqui. Tela inteira. Hoje, nós iremos montar um circuito de partida direta, né? No nosso CAD-CIMO, né? Conforme pedidos nas aulas anteriores, que também trabalhar o CAD-CIMO. Como não dá para a gente fazer as duas coisas nas nossas aulas síncronas, a gente não tem encontro suficiente para trabalhar alternado, aí a gente vai montar no CAD-CIMO hoje um circuito de partida direta, tá? Então, para isso, eu preciso que vocês me auxiliem no que for necessário, no intuito de a gente estabelecer uma conexão entre os conhecimentos, né? Então, assim, nos vídeos que foram apresentados anteriormente, foram vídeos que teve o intuito de apresentar a parte teórica sobre diagrama de comando. Então, foi trabalhado em 3 vídeos publicados. Primeiro, o diagrama de partida direta, análise apenas do diagrama, né? Das conexões entre os elementos e as funções que foram implementadas nesse circuito, né, de comando. Circuito de força, da mesma forma. Quais foram as funções implementadas nesse circuito de força de partida direta, seus componentes e a função de cada um deles, tá? Então, foi feito isso no circuito de partida direta e no circuito de partida direta com reversão, também na apresentação de um vídeo. Um terceiro vídeo, também publicado, ele trata apenas da parte teórica, né? Das características que definem o que é um circuito de partida direta. Perfeito? Joia? Então, ainda nessa perspectiva, ainda com esses conhecimentos, a gente vai aplicar isso e mostrar como isso funciona, né? Então, na prática, a montagem desses circuitos, elas serão baseadas muito nessa, não vou dizer nessa técnica, mas basicamente nessa sequência, né? Então, primeiro, qual seria essa sequência que seria importante? Eu até tentei aqui, não consegui fazer funcionar uma outra câmera para partilhar duas telas, né? Então, pegaria meu dispositivo móvel para poder mostrar algumas coisas a vocês. Mas eu vou tentar alternar as telas para poder a gente chegar e vocês conseguirem visualizar melhor. Lembrando que eu vou abordar novamente um conteúdo já trabalhado nos vídeos, né? Para que o entendimento fique mais consolidado. Beleza? Mas aí eu preciso da ajuda de vocês para saber se vocês estão correspondendo, né? Então, não é bem correspondendo, seria relacionando e conseguindo acompanhar a linha de raciocínio da montagem desses circuitos. Ok? Então, assim, ok, Renan, você está falando do que está acontecendo. Ok, né, Milena? Joia. Então, se vocês puderem abrir em algum item, em algum lugar, um diagrama de partida direta, isso vai facilitar, tá bom? Isso vai facilitar a gente nessa montagem no entendimento, ok? Então, deixa eu procurar aqui. Vou abrir primeiro o CAD-CIMO. Existe alguma dúvida com relação a como abrir o CAD-CIMO? Eu não vou me atentar nem, como a gente não tem muito tempo. Procure no YouTube como configurar essa página, tá? A gente não perder esse tempo, porque esse tempo nosso é bem precioso. E no YouTube tem informação suficiente para vocês configurarem essa página. Essa página inicial aqui, ó, que é a sua página de projeto. Tá? Ela já vem assim, professor. Acho que não precisa configurar, não. Eu só não precisa. Assim. É porque, Renan, se você precisar, por exemplo, imprimir numa folha A4, A3, você tem configurações aqui, ó. Okay. Cadê? Configurar impressora. Não, não é impressora, não. Configuração. Cadê? Configuração, tá vendo? Vertical, horizontal.
Então, essa é a configuração que eu estou me referindo aqui, ok? Inclusive, até se tira esse cabeçalho do próprio projeto, esse cabeçalho aqui, tá? Então, é esse tipo de configuração que eu me refiro, ok? Primeiro, eu queria que vocês listassem aí para acompanhar comigo. Na verdade, é assim, para seguir a linha de raciocínio de vocês, e não a minha. A minha já está aqui na minha cabeça, mas eu preciso acompanhar na forma com que vocês podem acompanhar, tá bom? Agora vocês peguem uma caneta e um papel, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui, e vocês vão identificar os elementos do circuito através da simbologia. Combinado? Combinado, gente? Pronto. Eu vou mostrar aqui o diagrama e vocês vão pegar no papel e vão anotar esses elementos, ok? Deixa eu ver aqui. Identificando, lógico, através do diagrama, tá? Vamos lá, vamos pegar primeiro, conforme a gente combinou, o circuito de partida direita, tá? Vamos lá. Anotem aí. Eu quero ouvir de vocês. Qual é o primeiro elemento? Vamos começar o seguinte. Primeiro, vamos fazer o circuito de comando, tá? Vamos fazer diferente. Vamos fazer primeiro o circuito de força, tá? Porque o circuito de força é mais simples e é ele o objeto do nosso acionamento, né? É através do circuito de comando que iremos atuar no circuito de força de modo a ligar e ligar esse motor, né? Então, as características do circuito de partida direta já foram abordadas em vídeo anterior. Aqui é só para a gente montar, identificando e tirando algumas conclusões sobre como analisar esses circuitos, né? Qual é o nosso circuito de força aí, gente? É o direito ou o esquerdo? Direito? Direito. Pronto. Então, esse aqui, ó, é o nosso circuito de força. Quais são os elementos que a gente consegue definir? Vamos começar de cima para baixo, né? Para fazer uma leitura sistemática nesse diagrama. O que é possível observar primeiro aqui, ó, nessa leitura sistemática de cima para baixo? As três fases? Seria uma fonte de alimentação trifásica, né? Então, por que trifásico? Você deve identificar também como um todo. Você percebe que existe uma fase R entrando no motor, uma fase S entrando no motor e uma fase T entrando no motor elétrico, né? Então, em consequência disso, é possível definir que é um acionamento de um motor que trifásico. Perfeito? Entendido, gente? Ó, fonte de alimentação trifásica, R alimentando o motor, S alimentando o motor, T alimentando o motor, e aqui seria um motor trifásico. Um motor trifásico de 3 terminais, uma vez que não existe nenhuma indicação de outros terminais aqui, tá? O que é que temos ainda na sequência, esse próximo elemento? Que elemento é esse aqui? Capacitor. A gente não estudou capacitor aqui no Disjuntor, nosso... professor. Hã? Disjuntor. Pronto, disjuntor, né? Fonte de alimentação trifásica, um disjuntor tripolar. Junto com vocês, eu vou montar aqui, ó, uma tabela, tá? Então, nessa tabela, nós temos aqui o nosso circuito de força e a gente vai identificar e listar esses elementos. O primeiro elemento que a gente listou, primeiro a gente listou a fonte aqui, né? Então, essa fonte, apesar de não estar indicada lá, a gente fez a leitura e a gente viu que, a gente conseguiu identificar que a fonte era uma fonte trifásica, né? De corrente alternada, não sei se vocês estão vendo aí. 3 e o tiozinho que indica fonte trifásica. 380 volts, é porque no circuito que a gente... Esse aqui não dá para identificar, tá?
não está indicado, mas no outro circuito que a gente vai trabalhar, ele vai indicar como fonte trifásica de 380 volts, apesar de não estar indicado nesse diagrama que a gente está estudando. Vamos supor que seja 380 volts. E a frequência, como todos sabem, a frequência da linha no sistema brasileiro, elétrico brasileiro, é o quê? 60 Hz. Então, a gente já identificou o nosso primeiro elemento, que é o quê? O disjuntor, né? O nosso disjuntor. Ok? Não foi isso que a gente identificou? Sim. Então, aqui, ó, não tem a indicação. Essa animação e esse diagrama está incompleto. Mas esse disjuntor, eu vou identificar ele como E3, tá? E3, ok? Por que E3? Porque eu tenho um elemento de proteção aqui, ó, que é o E1, tem um outro elemento de proteção aqui, que é o E2, e aqui eu tenho um terceiro elemento de proteção, que é o E3, que não está indicado aí. O autor desse diagrama esqueceu de colocar, tá? Pronto. Disjuntor, não existe referência de contato, mas a gente vai entender o disjuntor como um contato o quê? Normalmente aberto, né? Eu vou mostrar aqui, ó, que está identificado que esses contatos do disjuntor estão o quê? Aberto, não é isso? Vocês conseguem visualizar aí na tela? Sim. Pronto. Então, o contato normalmente aberto. Como é que eu identifico um contato normalmente aberto? NA, não é isso? E o que mais? E as suas terminações. Porém, em disjuntor, não existe numeração. Não é que não existe, mas não é uma referência se usar contato normalmente aberto ou normalmente fechado para disjuntor, né? Mas vocês conseguem perceber que esse disjuntor está com contato aberto ou esse disjuntor com contato aberto. Aqui são outras identificações com relação ao disjuntor. Qualquer observação que a gente possa querer colocar. Eu selecionei aqui, ó, que seria um disjuntor tripolar, ok? Um disjuntor tripolar, ó, RST, ok? Disjuntor tripolar. Uma vez que a carga é o quê? Trifásica, né? E qual é a função do disjuntor, gente? Para que eu insiro, que eu coloco, que eu instalo, que eu ligo, que eu conecto um disjuntor? Seccionar as fases. E o que mais? Abrir circuito e fechar. E proteger. É porque aqui eu terminei não pegando aqui a sequência. Na verdade, ele é um elemento de proteção e o quê? Seccionamento, não é isso? Que foram que o primeiro, não sei quem foi, tá, gente, que eu estou com a tela do Excel aberta aqui. O primeiro aluno falou sobre seccionamento e um outro aluno falou sobre proteção. Beleza? Como teve várias pessoas, eu não consegui identificar quem de verdade falou. Então, pronto. O nosso primeiro elemento do circuito de força, a gente identificou a fonte, que é uma fonte trifásica de corrente alternada em 380 volts. Vimos que trata-se do primeiro elemento, que é um disjuntor, que é um dispositivo de proteção, né? E seccionamento, ok? E na sequência... Relé térmico? Assim. Contator? Contator, né, Milena? Temos o nosso contator. Que tipo de contator é esse? Principal ou auxiliar? Ou contator de comando? Tem alguns lugares na literatura que vocês vão ouvir como contator de comando, tá? Então, pode ser que se ouça também chamar um tipo de contator como contator de comando. Esse é um contator principal ou auxiliar? O que é que diferencia os contator principal de auxiliar? Por isso que a prova entra nesse sentido, tá? Contator principal, ele só tem contato de força, ou seja, de carga. Contatos que têm maior capacidade de condução. E contatos auxiliares, contator auxiliar, ele só tem contatos auxiliares, que é para sinalização, lógica do circuito, comando e proteção, tá? Então, qual é o tipo desse contator aqui? Fala alto, Milena. Não ouvi, não. Aqui tem não sei se vocês estão ouvindo.
Tem alguém fazendo reforma aqui no prédio e tem um bate-bate retado aqui. Aí, às vezes, pode ser que eu não ouça vocês, tá? Mas diga aí, Milena, pode falar. O Lucas falou principal no chat. Foi você ou ele? Foi ele. Foi ele, falou baixinho, não foi? Pronto. Exato, Lucas, é um contator principal. Como é? É um contator principal com contatos auxiliar, tá? Então, aqui, ó, é a referência dos contatos principal do contator, e aqui são os contatos auxiliares desse contator principal. Então, o contator ele pode ter apenas contato principal, ou de carga ou de força, apenas contatos principal e contato auxiliar, que é utilizado para a lógica do circuito. Então, você pode ter contator principal com esses dois tipos de contato, né? Já o contator auxiliar, ou contator de comando, eles só apresentarão contatos auxiliares, ok? Então, como é que eu identifico que esses contatos são auxiliares através da nomenclatura 1,3, 1,4, 2,1 e 2,2? Então, assim, normalmente, em diagramas que vocês irão lá consultar numa empresa, no lugar que vocês forem trabalhar, não vai ter essa referência aqui, ó. Ele não vai colocar no circuito de força a representação dos contatos auxiliares, tá? Só vai representar mesmo o contato auxiliar e a indicação de C1, que seria o contator 1. Perfeito? Então, esse aqui é um contator, vocês estão anotando? Na tabelinha lá de vocês? Estamos. Aqui eu errei, deixa eu ver aqui o que é aqui. Eu tinha preenchido, aqui terminou sendo... Então, aqui, ó, contator, né? Contator, vou botar aqui principal, vou botar de força, que é mais curto, a palavra é mais curta. Qual é a indicação que eu tenho aqui de que é um contator? C1, tá? Tem aqui, ó, nessa representação de bobina, tem escrito aqui, ó, C1, essa é a minha indicação que se trata de um contator. Contato, né? Então, normalmente, para a referência desses contatos de principal de contator, nós temos que é a representação de contatos normalmente abertos, normalmente aberto, e foi indicado, que você percebe aqui, ó, que você consegue identificar através dessa numeração aqui, ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ok? Esse contator de força também é tripolar, ou seja, trifásico, né? Tripolar, 3 polos. E qual é a função do contator, gente? Manobra, seccionamento? Acionamento do motor. Não. Tem que estar bem definido essas funções, porque elas foram trabalhadas nos dispositivos, porque é um dispositivo de manobra, né? Não, desculpe. Deixa eu ver, manobra. Seccionamento ele não é, tá? O dispositivo de seccionamento desse circuito é o disjuntor. O que é um dispositivo de seccionamento? É um dispositivo que você utiliza para abrir o circuito para manutenção, ok? Esses dispositivos de seccionamento, eles abrem o circuito sem carga, ou seja, para que eu abra o circuito disjuntor aqui, ou o circuito com o disjuntor, né? Já que ele é um dispositivo de seccionamento, é necessário que o motor esteja desligado, ok? Já o contator, não. O contator é um dispositivo que vai manobrar o circuito, ou seja, ligar, desligar. E dispositivos de manobra são caracterizados como dispositivos que você movimenta, você muda o estado da carga de ligado para desligado, aumentando velocidade, aumentando potência, né? Em plena carga, ou seja, com dispositivos em
com os dispositivos em funcionamento, com os equipamentos em funcionamento. Então, o contator, ele é um dispositivo de manobra, mas, assim, o que resume o contator é que ele é uma chave, tá? Então, ele é um dispositivo de manobra. Ele é um dispositivo de manobra. Ele é um dispositivo de manobra. Mas uma palavra que resume o contator é que o contator é uma chave, ok? O que seria essa chave contator? É aquela chave de acionamento eletromagnética, né, através da utilização de uma bobina, que abre e fecha esses contatos, e que a abertura e o fechamento desses contatos é através da ação de um circuito de comando. Então, toda a proteção relacionada não só ao circuito de força, mas também não só ao circuito de força, manobra, proteção, seccionamento, né? Só que o seccionamento não entra para circuito de comando, né? Em termos de funcionalidade, porque o seccionamento corresponde ao circuito em questão. Então, o disjuntor aqui só interfere no circuito para substituição de contatores, substituição de relé térmico, substituição de motor, onde o circuito é seccionado, é aberto para desenergizar todo o sistema para manutenção, né? Ou ampliação, seja lá o que for. Então, toda a sequência de funcionamento, todas as funções que a gente vem descrevendo aqui, proteção, seccionamento, intertravamento, algumas funções do funcionamento desse motor, né, que corresponde a quando essa chave vai estar aberta e quando essa chave, que é o nosso contator, vai estar fechada, será implementada aqui no nosso circuito de comando, tá? Então, nossa chave contator, a gente já identificou. Lembrando que nosso contator, ele é um contator principal, ou seja, um contator de carga, e ele apresenta dois contatos auxiliares, Contatos auxiliares de contator, eles servem para sinalização, lógica, intertravamento e outras funções. E proteção, segurança, depende muito do circuito que você está montando. Então, esses circuitos auxiliam digamos assim, nas interferências do acionamento da bobina desse contator, que ocorre aonde? Aqui no circuito de comando. Então, disjuntor, contator, quem é esse elemento aqui? Esse terceiro elemento? Vamos colocar aqui na nossa tabelinha. Mas primeiro eu preciso que vocês digam. Relé. Então, esse aqui é o nosso relé. Eu já coloquei aqui contator. Deixa eu ver o que eu coloquei contator aqui. É a mesma coisa. Tripolar. Chave eletromagnética, né? Aqui é a mesma coisa do de cima. Pronto. Então, na sequência aqui, nós temos nosso... Oxe, de novo contator, é porque é de um outro comando. Temos aqui... Eu apaguei. Então, temos aqui o nosso relé. Eu vou botar aqui relé barra térmico, né? Porque vocês vão trabalhar no seminário com outros tipos de relé, tá? E esse específico é o nosso relé térmico. Então, aqui, por que eu sei que é relé térmico? Por conta desta simbologia, Essa simbologia, ela corresponde à simbologia de um relé térmico. E aqui, nessa linha tracejada, pontilhada, tracejada, que indica um elo mecânico de ligação com esse contato aqui, que é um contato... Que tipo de contato é esse? Principal ou auxiliar, gente? Auxiliar? Contato auxiliar. Por quê? Esse é um contato que ele conduz baixa corrente, e eu utilizo aqui, para a lógica do circuito, de comando. Olha ele aqui, tá vendo? Por isso ele é um contato auxiliar, tá? Então, aqui está indicando que é um contato auxiliar de um relé térmico, é o 9596. Então, 9596 corresponde a contatos auxiliares, sempre, de relé térmico, sempre, tá? Afirmação esta que eu não posso fazer para esses contatos, essas representações de contato, tá? Viu 9596?
é contato normalmente fechado de um relé térmico. Na sequência, viu 9798 é um contato normalmente aberto de um relé térmico. Perfeito? Lembrando que eu mostrei no vídeo, um dos vídeos que eu postei, que eu gravei, eu mostro para vocês e justifico que não existe referência de contato principal para relé térmico. Apesar de ser muito usual. Você vai ouvir muito engenheiros e canais no YouTube falando sobre o contato. É um jargão, na verdade, terminou sendo um jargão da área, né? Mas não existe contato dentro de um relé térmico, a não ser contato principal, lógico, a não ser contatos auxiliares que são utilizados para implementar a lógica do circuito. Também aqui, ele não está indicado da mesma forma que o disjuntor, mas a referência de indicação aqui seria o E2. Então, vamos colocar nossa tabelinha aqui. A indicação seria o E2, ok? Então, aqui teria que ter um E2zinho, que aqui o seu contato auxiliar está indicado aqui no meu circuito de comando. Beleza? Entendido, gente? Beleza? Tá bom até aí? Tudo ok até aí? Tá beleza, professor. Pronto. Então, vou botar aqui o contato, que é o 9596 do relé térmico, não é isso? Que é um contato normalmente aberto ou fechado? Hein? Fechado? Fechado, né? Que é a indicação do 9596. Isso aqui não é indicação, não tem indicação. Vou botar aqui. Não tem porquê, não tem nada que eu possa colocar aqui sobre o relé térmico. Vou botar aqui. Não tem nada aqui que eu possa colocar sobre o relé térmico, não, né? E aqui, qual é a função do relé térmico? Proteção. Pronto. É a nossa proteção, né? Então, ele é um dispositivo. Ele é um dispositivo de proteção. Beleza? Então, no nosso circuito de força, temos a fonte de alimentação disjuntor para seccionamento e proteção. O professor Lucas fez uma pergunta: se só tem relé térmico tripolar? Não, Lucas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não vou conseguir abrir a caixa, tá? Mas existe monofásico também, unipolar, tá bom? E bipolar também. Há algum tempo atrás não existia, hoje tem. Se você procurar no Mercado Livre, você encontra. A literatura não faz referência, porque normalmente porque, na verdade, o eletrotécnico, a sua formação é para a indústria, né? E normalmente em comandos elétricos, isso 95%, 99% dos comandos elétricos são trifásicos. Então, muitas vezes não se monta comandos monofásicos. É raro montar comandos monofásicos, tá? Mas tem sim. Tem bifásico e tem monofásico também, tá bom? Relé térmico também. Não tem aquele aspecto construtivo. Aí ele já vai mudar bastante o aspecto construtivo, ok? Se tiver um tempinho aí no intervalinho, eu pego ali, ver se eu consigo desmontar para mostrar uma bomba que eu tenho aqui. Ele é um relé bimetálico, né? Para uma bomba monofásica, tá? Então, vamos lá. Então, esses são os nossos elementos do circuito de força. Contator, que é a nossa chave, relé térmico, que é a proteção, e o motor, que é trifásico, de 3 terminais. Vamos para o nosso circuito de comando? Vamos lá? Deixa eu mudar a tabelinha aqui. Circuito de comando. Qual é o nosso primeiro elemento aqui? Vamos identificar primeiro a fonte, né? Vamos identificar a fonte. Vamos lá. Nós definimos que nossa fonte aqui, é trifásica de quanto? 380 o quê? Volts, né? Não é isso? É isso. Pronto. Então, aqui, para esse circuito de comando, qual será a fonte? 110. Tem certeza, João? Acho que sim. Alguém não concorda com o João ou concorda? Vamos escrever no chat. Quem? Cadê? Deixa eu ver.
É porque eu não posso mudar aqui, não, gente. Diga aí para mim, por favor. Me auxilie. Não, professor. Eu Diga. acho que não. Ah, não. Deixa. Alguém falou aqui. Foi o que o Lucas colocou? Deixa eu ver. Ele Tô falou toda a janela 127, aberta que até que eu chegue lá. 60 Hz fase neutro. A fonte é de 60. Vou colocar aqui já, né? É de 60 Hz. Tá até escrito aqui, né? Deixa eu apagar aqui. 60 Hz, tá? Frequência 60 Hz. E a referência aqui, ó, é fase neutro. Mas qual é a tensão? Volta lá. 127. Por que 127? Porque numa tensão trifásica de 380, eu tenho tensão de fase, entre fase de 380 e fase neutro 220. Ok, gente? Então, numa rede trifásica de 380 volts, eu tenho entre fases 380. E tensão fase neutro, 127. Desculpe, 220 volts. Ok? Joia? Então, Entendi, esse comando aqui, ó. Professor, repete aí. Então a resposta correta é 220? 220 volts. Não entendi. Numa tensão trifásica de 380 volts, significa que a tensão que você tem de fase é 380 volts. Ok? Tensão trifásica, quando a gente definiu ali que a tensão da fonte é 380 volts, significa que a tensão de 380 volts é tensão entre fases, tá? Só que no nosso comando, ele está mostrando aqui, ó, a gente já definiu, ó. Lucas identificou que era uma fase e um neutro. Alguém disse aí que era uma tensão de 60 Hz. Só faltou a gente definir qual era a tensão desse comando, ok? Como é que eu vou saber? Ó, se é uma tensão, se aqui, ó, tem uma ligação fase-neutro, minha tensão da fonte é fase 380, na tensão fase-neutro em 380, fase, eu tenho 220 volts. Vocês não viram isso Eletrotécnica 1, não? Rapaz, não sei se o povo viu ou não. Eu acho que eu não vi, sabe? Mas o povo Vocês vão ver. Guardem só essa informação. Professor, o Matheus está pedindo para repetir essa parte. Certo, é o seguinte. Nós definimos aqui, ó, que a nossa tensão de alimentação do nosso motor, que a gente identificou aqui no diagrama, era trifásica, ó, RST, beleza? Para não ficar solto, sem saber a tensão do nosso circuito, eu defini lá que nossa tensão trifásica seria de 380 volts. Quando você define que é 380 volts trifásico, né, uma rede trifásica de 380 volts, você considera esses 380 volts a tensão fase, tá? Então, a tensão fase da rede daquele circuito de força é 380 volts, ok? Pronto. Definiu que era 380 volts. Quando você observa o circuito de comando, ó, você tem aqui que o circuito de comando, ele é alimentado por uma fase e o quê? Vocês estão vendo? Hein? E um neutro, né? Tem uma tensão fase e neutro. Em fontes, em sistemas 380 volts trifásico, onde a tensão fase é 380 volts, você vai ter uma tensão fase neutro de 220 volts. Ok? Guardem isso, que é o que vocês precisam. Matematicamente e fisicamente, vocês vão ver lá em eletro 2 ou 3, eu não sei qual é dos elétrons, tá? Não me lembro exatamente. Beleza? Eu acho que é eletro 3, se não me engano. Pronto, só guardem isso. Numa rede de 380 volts fase, a tensão fase neutro é 220 volts. Beleza? Existem outras teorias que definem se é 220 volts ou não. Eu não quero entrar nesse mérito, tá? Eu só quero que vocês entendam que normalmente é isso que vai acontecer. Se você tem uma tensão fase 380, uma tensão fase neutro será 220 volts.
que é a tensão do nosso comando, ok? Então, nossa fonte do comando é fonte fase neutra, você vai usar uma fase e um neutro, a tensão é de 220 volts e a frequência, que é do sistema elétrico brasileiro, que é de 60 Hz. Lembrando o seguinte, por que isso é importante? Porque vocês puderam observar na teoria trabalhada que cada elemento do circuito vai ter os seus parâmetros elétricos de aplicação. Tensão, frequência, corrente de abertura, corrente de curto-circuito, frequência, tipo de alimentação CA ou CC. Então, você precisa escolher o dispositivo específico para a sua aplicação, tá? Então, é importante ter a atenção, porque imagine aí se você resolve alimentar uma bobina e um contator, que também pode ser alimentado em 24 volts CC, né, de corrente contínua, e você alimenta ele a 220 volts em corrente alternada. Você vai queimar essa bobina do contator. Ok, gente? Por isso que essa parte da fonte é bem importante, porque é uma coisa que vocês precisam se atentar. Quando for pegar o elemento, quando for verificar a tensão que você vai poder ligar aquele equipamento. E não sei se vocês lembram lá do exercício, tinha principais defeitos do contator, né? Tinha lá, quando você alimenta um contator a uma tensão menor, né, do que a projetado, ele vibra bastante. Então, por exemplo, se esse contator que você escolheu para a montagem do seu circuito fosse a alimentação da bobina em 110 volts, 220 volts. Então, a alimentação da bobina do seu contator seria 220 volts, porém, você está alimentando ele a 110 volts. O que vai acontecer? O contato, tem alguns contatores que nem fecham os contatos, e ele fica abrindo e fechando bem rápido, tá? Aí faz um barulho bem forte de abrir e fechar. Ele não chega a fechar, ou então ele fica só um barulho de imantação, né? Parecendo aqueles barulhos de transformador, né? Aquela vibração. Ele não chega a colar os contatos, a fechar os contatos. Por isso que é importante definir a fonte de alimentação para que vocês se atentem a olhar no dispositivo quais são os parâmetros elétricos de ligação. Entendido? Entendido, gente? Então vamos lá. É o quê? Você achou confuso? Foi, Milena? Foi Milena que falou? Foi. O que é que ficou confuso? Me diga aí para eu ir direto ao ponto, para não voltar a explicação e terminar não fechando a informação do mesmo jeito. Essa parte das tensões ficou confuso. É porque é o seguinte, você só precisa guardar o seguinte. Quando um sistema trifásico é indicado com 380 volts, você vai dizer assim, qual é a rede de Camaçari? Provavelmente a rede de Camaçari em determinado ponto, não vou dizer, vamos ver, não vou dizer nem Camaçari, né? Mas na orla de Camaçari, por exemplo, onde, em locais, principalmente ali, depois de Mata de São João, não vai na orla de Camaçari, não. Depois de Mata de São João, Entre Rios, Embaçaí, algumas localidades, você tem tensão na sua tomada de 220 volts, tá? Você vai ter lá os equipamentos de Embaçaí, os equipamentos de Entre Rios, lá a tensão é tudo 220 volts. Natal é 220 volts, dentro da capital, tá? Quando você vai medir lá, a tensão que você tem lá na sua tomada, ela pode ser 220 de duas formas. Ou tensão fase-fase, ou tensão fase e neutro. Compreendeu? Vocês não viram isso em instalações elétricas predial, não? Fase, eu já tinha visto, professor. Pronto. Então, 220 ela pode ser fase-fase ou fase neutro, tá? Fase neutro. Quando a tensão 220 na tomada lá da sua casa é fase, significa que sua rede de distribuição
é trifásica 220 volts. Compreendeu? Trifásica 220 volts. Quando, no caso lá de Entre Rios você tem na sua tomada 220 volts. Só que é 220 volts fase neutro. Quando você tem na sua tomada uma tensão de 220 volts fase neutro, a sua rede de distribuição é trifásica de 380 volts. Ok? É isso que vocês precisam guardar. Matematicamente não é a nossa abordagem aqui, e vocês vão saber disso exatamente lá em, acho que é Eletro 3, eu não sei exatamente não. Acho que é Eletro 3, que é sistemas trifásicos. Ok? Então é isso que você precisa guardar. Por quê? Porque quando você analisar o diagrama, você precisa saber dessa informação, tá? Vamos lá para o nosso circuito de comando, ó. A gente viu que a nossa alimentação, nossa rede, né, de distribuição, do local onde vai instalar esse motor elétrico, é um trifásico 380 volts, ok? E no meu diagrama de comando, eu estou vendo aqui, ó, que a alimentação para o meu circuito de comando corresponde a uma fase e um neutro, ok? Para sistemas trifásicos 380 volts, onde a medição é feita através da fase-fase, né? Fase-fase. Para fechamento, eu não quero entrar nesse método, mas para fechamento em estrela, só, único exclusivo para fechamento em estrela, né? Você tem tensão de fase 380 volts. Entre fase, na verdade, né? Tensão entre fase 380 volts. E a tensão fase neutro é 220 volts. Então, como a gente definiu que o nosso trifásico era de 380 volts, a nossa tensão do nosso comando vai ser de 220 volts, uma vez que eu tenho uma fase e um neutro alimentando o meu circuito de comando. Ok? Se eu tivesse aqui no meu circuito de força uma distribuição, uma rede trifásica de 220 volts, significaria que eu teria a tensão entre fases 220 volts e a minha fase e o meu neutro dariam uma tensão de 110 volts ou 127 volts. Ok? Então vamos identificar os nossos elementos aqui do meu circuito de comando e montar aqui a nossa tabelinha. Vamos lá? Qual a primeira? Já definimos a fonte, né? A alimentação do circuito é fase neutra. Por que isso é importante? Aí vem, né? Porque se eu alimentar a bobina do meu contator, que é o meu dispositivo que eu estou acionando, a uma tensão diferente do que ele suporta, ou a uma tensão diferente da minha tensão da rede, eu posso ter alguns problemas, né? Ou essa bobina vai queimar, esse contator vai queimar e não vai funcionar, ou ela vai apresentar alguns defeitos, como vibração, ruído, né? Ruído de vibração, não necessariamente ruído, o ruído depende muito do contator, né? Da potência do contator. Pode ser que os contatos não fechem, e ele dá um ruído numa frequência de abertura e fechamento bem elevado, né? Que ele abre e fecha numa frequência e não consegue colar os contatos, né? Fechar os contatos. Ou ele pode simplesmente apresentar só um ruído de imantação, que seria aquele ruído típico de transformador, né? Aquele ruído típico de transformador. Então, por isso que é importante identificar a fonte, a sua tensão, e a tensão de alimentação desses componentes. Então, vamos lá. Qual é o primeiro elemento que eu consigo identificar aqui? Disjuntor. Esse aqui é o nosso disjuntor, ó. Esse aqui é o nosso disjuntor. Por que eu identifiquei que ele era um disjuntor? Primeiramente, pela simbologia. É uma das simbologias para disjuntor, tá? E segundo, o que ele está indicado aqui, ó, é a indicação de um dispositivo de proteção, ok? Só que o disjuntor é sabido de vocês que, além de ser um dispositivo de proteção, ele também é um dispositivo para o quê? Seccionamento, não é isso? Não é um dispositivo que a gente abre e fecha o circuito para intervenções diversas, né? Troca de manutenção, troca de componentes, e aí lá vai, né?
Não existe referência para disjuntor se é contato aberto ou fechado, mas eu coloco, às vezes, contato normalmente aberto, mas não existe muito essa referência para contato normalmente aberto, tá? Mas normalmente eu deixo aqui, mas deixo bem claro para vocês que não é uma referência de contato, apesar de se usam bastante aí com o linguajar da área, né? Vamos lá. Qual é o próximo elemento que nós temos aqui na sequência? Relé. Temos aqui, ó, o nosso relé térmico, né? Indicado pelo E2, ó. Temos aqui o nosso relé térmico. Eu vou chamar só de térmico. Temos a indicação de que ele é 2, que indica que ele é um dispositivo de proteção. E aqui, ó, que contato é? Do relé térmico? Fechado. Fechado. Por que você está dizendo que é um contato fechado? É porque você está vendo ou tem alguma outra indicação? Tem o 9,5 e o 9,6 ali também. Muito bem, exatamente, né? É o 9596, que é o contato normalmente aberto, fechado do relé térmico. Qual é a função do relé térmico? Proteção. Proteção. Perfeito. Na sequência, o que é que nós temos aqui? Botoeira. Uma botoeira. Sendo mais específico? De fechamento, no caso. Não, eu De diria abertura de circuito, na verdade, né? uma botoeira vermelha, tá? Joia? Primeiro vamos analisar assim o que a gente vê, né? De indicação. Depois a gente vai para algo mais específico. É uma botoeira vermelha, não é isso? Então aqui é uma botoeira vermelha. Você identificou que era uma botoeira porque qual foi a indicação que não tem aqui, né? Seria o B0, né? Aqui teria que ter o tal do B0 aqui, ó, na sequência. Essa é a primeira botoeira do circuito. Tem alguma outra botoeira antes? Não, né? Como ela é a primeira, botoeira começa do zero. Essa aqui é a B0. Ok? Continua. Qual é a indicação de contato aqui? Qual é esse contato da botoeira, ó, vermelha? Porque vocês costumam perguntar se botoeira de desliga só terá contato fechado. Não, ela pode ter contato aberto também. Por isso que é importante indicar, tá? Esse contato aqui é o quê? Aberto ou fechado? Normalmente aberto ou normalmente fechado da botoeira B0? Fechado, né? Fechado. Nosso contato normalmente fechado. Como é que é a indicação de contato normalmente fechado? 1, 2. Não é isso? E qual é a função da botoeira no circuito de comando? Essa aí, professor, no caso seria só de seccionamento ou é meio que de emergência? Também pode ser de proteção, se é algum tipo? Seccionamento não pode, né? A gente viu que seccionamento são dispositivos que abrem o circuito para manutenção e sem carga, tá? Você pode considerar que nesse circuito de comando você está acionando, não é uma carga como um motor, mas aqui, ó, é o seu circuito. Se você pegar um circuito básico de eletrotécnica, né? Os componentes básicos de um circuito é o quê? Fonte, condutor, chave e carga, não é isso? Considerando o circuito básico, né? Estudado em eletrotécnica, a sua carga do circuito de comando é quem? A sua bobina do contator, tá? É a sua bobina do contator. Então não pode ser um dispositivo de seccionamento, ok? Proteção. Não é uma botoeira de emergência, tá? Mas normalmente botoeira, se não for de emergência, ela também às vezes é utilizada também, mas não é usual usar uma botoeira de emergência para ligar e desligar circuito. Então a função dessa botoeira aqui, ó, é para desligar o circuito, não é isso? Uma vez que o contato é normalmente o quê? Fechado. Então a botoeira, nesse caso, é um dispositivo de comando. O que é comando? Liga, desliga, varia a velocidade, né? Muda sentido de rotação, né? Enfim, né? Então, a botoeira, ela tem a função no nosso circuito de comando
de comando. E manobra, no caso, seria o quê, Acionamento, professor? Eu achei que manobra era essa de mudar a velocidade e o sentido de rotação. Sim. É porque botoeira também pode ser um dispositivo de manobra, né? Tanto que no circuito lá, que eu gravei o vídeo, que é o circuito de partida direta com reversão, você utiliza a botoeira como um dispositivo de manobra, que é o quê? Mudar o sentido de rotação do motor, né? Então, além de ser um dispositivo de comando, que é a liga e desliga, ele também é um dispositivo de manobra que ele pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, girar o motor em um sentido, girar o motor no outro sentido, entendeu? Então podemos botar aqui, ó, comando. É porque, na verdade, comando ele engloba todos esses, né? Mas para não fechar a linha de raciocínio de vocês, manobra, tá? Por exemplo, se fosse banco capacitor, você utilizaria uma botoeira para colocar ou tirar um banco capacitor de um determinado circuito. Por isso que pode ser considerado um dispositivo de manobra, tá? Na sequência, eu sempre oriento a vocês a analisarem no ramo principal e depois pegar as derivações, tá? Quem é esse dispositivo aqui? É rapidinho, professor, só uma pergunta. Vai falar. Porque teve um outro vídeo que o senhor usou 2 contatores, né? Aí um para determinado sentido de rotação e o outro para mudar isso, né? Então, não faz sentido a botoeira, então, só ser um dispositivo de comando, sendo que ela só tem uma única função, né? Seria ligar ou desligar o circuito. Que a manobra que faz seria o contator, né? Não, porque é o seguinte, porque assim, a gente está trabalhando só circuitos de acionamentos automáticos, tá? Mas a gente tem acionamentos mecânicos, eletromecânicos. O comando, comandos elétricos e acionamento e automação de motores com dispositivos eletromecânicos. Mas é possível montar esse circuito de acionamento com dispositivos puramente mecânicos, com chaves, tá? E essas chaves são consideradas dispositivos de manobra, entendeu, Gabriel? Por isso que quando você analisa aí no circuito, sua linha de raciocínio está perfeita, tá? Aí no circuito você pode fazer essa analogia de apenas comando, tá? Mas quando você pensa na botoeira como um todo, onde você pode utilizá-la, ela pode ser um dispositivo tanto de manobra quanto de comando, compreendeu? Por conta disso. Porque ela, dentro de um circuito de acionamento mecânico, ela pode ser um circuito de manobra, entendeu? A gente está usando o eletromecânico, contator, em especial porque você tem um contator ali. O contator é que está definindo lá que o nosso acionamento é eletromecânico e outras também, né? Como os relés, o relé térmico, você está utilizando outros dispositivos, por isso que é considerado eletromecânico, né? Mas quando você pega a botoeira em si, só ela, analisando ela, eu vou mostrar rapidinho, Vitor. Quando você analisa ela só isolada, ela pode ser de comando e de manobra, tá? Faz sentido, né, Renan? Pois é. É por isso que a teoria tem que estar bem enraizada para poder saber onde você vai aplicar. O conceito tem que estar ali para você, naquele momento, conseguir fazer o raciocínio direito. Vou mostrar a tabela. O que é que você quer ver na tabela, Vitor? Diga aí. Fale, porque agora eu já mudei a tela, eu não consigo te ver. Quer dizer... É para copiar. Para copiar, não é para copiar. Você acompanhando, rapaz. Vamos seguir, que quando voltar, você copia, tá? Se eu seguir aqui. Então, qual é o próximo dispositivo aqui? A nossa botoeira, quem? B1, né? Ainda é uma botoeira, não é isso? E ela está indicada como o quê? B1, né? Está aqui? B1, ó. Joia. Não é isso? Quais são os contatos dessa B1? Não, quais não, né? Só tem um, né? Normalmente é aberto, né? Normalmente é aberto. Esse contato, normalmente, ela pode ser... Ou você identificaria pelo símbolo NA, né? Ou NO, que é normal open, normalmente aberto. Ou pela
nos terminais lá da botoeira, naquele bloco de contato, vai ter o 3 e o 4. Da mesma forma que o raciocínio anterior. Nesse caso específico, Gabriel, é comando, tá, gente? Gabriel tem razão. A botoeira, nesse circuito aqui, ó, é uma botoeira de comando, tá? Vamos lá. E depois temos quem aqui? A nossa... Eu tirei, na verdade, a bobina do contator, tá? Por quê? Por conta daquela analogia do circuito básico que vocês viram na eletrotécnica em corrente contínua, né? Um circuito básico, ele tem que ter uma fonte e você tem que fechar o circuito com a fonte. Entre a fonte e os elementos, você vai ter uma chave e vai ter uma carga, tá? Então, na analogia, você tira, no caso aqui da análise aqui da nossa bobina, porque a gente vai ver que a bobina aqui, a gente vai considerar não como uma carga. Para não confundir com o circuito de comando, a gente vai chamar essa bobina de saída. Foi por isso que está aqui, ó. Eu montei uma tabela lateral, que eu coloquei aqui nossa indicação da saída desse circuito, tá? Então, na sequência, para a gente não deixar de seguir essa sequência, vamos deixar a bobina por último, a bobina do contator, já que ele é um elemento de saída do meu comando. Tá? Não vou chamar de carga, para não confundir com o circuito de comando, de força, né? Mas eu vou chamar ele como saída do meu circuito de comando, que vai ser vou botar logo aqui, ó. Vou botar aqui, que é nossa bobina de C1. Depois a gente volta para aí. Então, na sequência aqui, ó, já que eu já coloquei lá minha bobina de C1, que depois a gente vai olhar direitinho, nós temos quem aqui? O nosso contato em paralelo com B1, né? Que contato é esse aqui? Quem é esse contato? É o normalmente aberto, né? Do contator. É um contato normalmente aberto de quem? De C1. Quem é esse contato normalmente aberto? É um contato auxiliar. Então, esse é um contato auxiliar normalmente aberto de quem? De C1. Muito bem. Quem foi que falou aí? Gabriel. Sim, Gabriel. É que eu estou concentrado aqui e não reconheci a voz. Então, qual é a indicação que eu tenho para esse elemento aqui? Aqui não é o contato de C2, não, viu? Peraí. Contato de C1. E aqui é a minha indicação de que ele é um contato auxiliar. Ele está dizendo aqui, ó, que é C1, ó. Tá aqui, ó. Né? Contato auxiliar, porque é o 13 e 14, então ele é auxiliar de C1. Então, a indicação é o que? É o 13 e 14 de C1. 13, ou um 3 ou um 4 de C1, que é um contato, normalmente o quê? Aberto ou fechado? É aberto, não, isso? Aberto. Isso. Para ver se vocês estão atentos. Aberto, né? Pronto. Qual a função desse contato? Está no vídeo. Relembre. O comando vai definir o estágio ou o emprego de vocês, viu? Os caras cobram mesmo. Isso aí... Eu esqueci o termo, acho que certo agora, professor, mas é que quando você utiliza a botoeira, ela volta ao seu estado normal, né? No caso, ela volta a ficar aberta. E como é que se chama isso? Comando? Acionamento. Selecionamento. Eu esqueci o termo. Não, na verdade, aqui é selo. É selo ou selagem, ok? Então, ó, esse contato em paralelo, né? Um contato em paralelo com B1, que é esse elemento aqui. Cadê? Esse contato aqui, ó, de C1 auxiliar do contato 1 em paralelo com B1 é um contato de selo de B1, tá? Por que selo? Que ele sela, ele fecha, né? Então, como é uma botoeira de pulso, por isso que é importante conhecer os tipos de botoeira. Botoeira de pulso, quando você pressiona, você fecha os contatos nesse caso específico, já que é um contato normalmente aberto. Enquanto você mantiver o dedo lá pressionado, aquele contato fecha, né? Quando você tira o dedo, o que acontece com aquele contato? Abre. Quando ele abre, ele
ele bloqueia, na verdade, a continuidade, ele zera a continuidade por esse ramo e ele vem por aqui, não é isso? Através desse contato auxiliar de C1. Isso se chama selo ou selagem. Perfeito, gente? E a nossa último elemento aqui, ó, que é a nossa bobina de C1. Eu vou chamar essa bobina de C1 para o circuito de comando como um elemento de saída do meu comando. Isso é importante já começar a vocês entenderem como saída. Primeiro, porque cá de cima a gente vai precisar disso, tá? E segundo, que em automação 2, essa referência de saída para esse circuito é muito importante, tá? Então, já vamos tratar ele logo como saída desse circuito de comando, para não confundir com carga, né, no circuito elementar, e já familiarizando vocês com relação a isso, porque vocês vão usar isso lá, seja comigo, professora Juliana, isso vai facilitar um pouco mais o entendimento, né? Eu tô meio com rinite, eu não sei se é rinite, viu? Fico até preocupado, toda vez que eu tenho alguma coisa respiratória, eu fico preocupado. É por isso que eu tô coçando o nariz, que tá coçando. Aí sim. Então aqui é a nossa bobina do contator, não é isso? Nossa bobina do contator C1, que está aqui no nosso circuito de comando, tá? Qual é a indicação? A indicação é a referência que foi dada para eu saber que aquilo se trata de uma bobina do contator, além da simbologia, a indicação C1, ok? Além da simbologia, a indicação C1. Referência de contato não se aplica, né? E qual é a função da bobina de C1? Acionar os contatos do contator, não é isso? Não é isso, gente? Essa bobina aqui não é o dispositivo eletromecânico que vai atrair o núcleo móvel, que está ali mecanicamente conectado aos contatos do contator e fazer com que esse contator feche os contatos, ou abra, né, se for normalmente fechado. Não é isso? É isso? Sim. Pronto. Agora vamos montar no CAD? É importante identificar porque você já sabe o que você vai precisar montar. Não é isso? Já conhece os elementos, sabe quais são os elementos. Agora vamos colocar esses elementos no nosso CAD. A gente vai colocar ele e depois fazer as mesmas ligações. Já sabe qual é a função de cada um deles. A rigor, é normatizado que ele tem que seguir essa sequência, tá? Enfim, vamos montar? Alguma pergunta sobre o que já se passou? Vamos? Acho que não tem dúvidas não, professor. Pronto, então vamos montar. Vamos lá. Vamos montar primeiro o que vocês querem? Circuito de comando ou circuito de força? De força. Pronto, circuito de força. Qual é o primeiro elemento que a gente listou aí no circuito de força? A energia, os terminais? Fonte, não foi? Fonte, isso. A fonte é o primeiro botão. Qual é o tipo de fonte? 380. Trifásica, né? Isso. Trifásica, ó. Vou separar aqui. O que mais ainda do circuito de força? Aperto o ESC, né? Selecionei, arrastei para o lugar que eu quero. Eu vou botar aleatório, tá? Depois a gente monta. Eu só quero que vocês listem, que a gente já coloca já no nossa área de trabalho os elementos que a gente precisa, tá? Vamos configurar logo então aqui, ó. Vou colocar aqui o nome como fonte, dá 2 cliques no elemento, né? Fonte. E eu vou colocar aqui em função, mas assim, é só para ter uma indicação, que foi 380 volts essa fonte trifásica. Ok? Bom, já está devidamente ligado aí, ó. Referenciado aí, tá vendo? Fonte trifásica, estou ampliando aqui, tá? Fonte trifásica em 380 volts. E agora, qual é o próximo elemento listado na nossa tabelinha? Disjuntores. Disjuntores, né? Então, disjuntor é
a nossa terceiro botãozinho aqui, ó, em automáticos e disjuntores. Clicou. Qual é o tipo de disjuntor? Tripolar. Tripolar. A gente não vai... Esse aqui, se não me falha a memória... Aqui, ó, a gente não vai ter um... Lá, na verdade, ele nem colocou essa referência, tá? Esse aqui é um disjuntor termomagnético. O único trifásico que a gente vai ter aqui é um disjuntor termomagnético trifásico, tá? Então, ó o nosso disjuntor termomagnético trifásico. Vou colocar aqui em qualquer lugar. Depois a gente organiza ele. Eu ampliei aqui a área de trabalho, né? O zoom, eu dei zoom. Clicou onde eu quero deixar, aperto o ESC e pronto. Ele já saiu do meu cursor do mouse, né? Vamos configurar ele. Vou dar 2 cliques. A gente chamou de disjuntor como aí? Quanto é esse do circuito de força? Acho que é 3, não? É 3, não foi? Acho que é. Pronto. É 3. E qual a função dele? Proteção. Botar prot, porque ele só coloca 5 caracteres, tá? Vou botar aqui proteção. Pronto, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Para visualizar, você tem que selecionar essa caixinha aqui, ó. Pronto. Qual outro elemento? Na sequência? Os relés? Não lembro. Não, na sequência não foi o relé, não. Veja aí, que anotou. O contator. Contator o quê? Tripolar, ó. Monopolar. Contator 1. Ele bota só uma barrinha, né? Monopolar, contator bipolar e um contator tripolar, não foi? Pronto. Selecionei aqui, ó. Aqui, ó, em contatores e comutadores. E a terceira opção que seria o contator tripolar. Coloquei onde eu queria, né? Cliquei, arrastei o mouse e cliquei de novo, dei um clique só onde eu queria. Aí ele vai, se eu quiser colocar 10, ó, é só ir clicando onde eu quero. Mas eu não quero, só queria um mesmo. Eu aperto o ESC, seleciono cada um deles e deleto, tá? Pronto. Vamos configurar. Qual é o nome desse contator que seria a referência que eu tenho aí, né? A indicação. C1. C1. Qual é a função dele que eu coloquei aí? Chave. Ele ser pequeno, tá? O contator não é uma chave? Pronto. O que mais eu tenho? No meu circuito de força. Meu relé térmico. Meu relé térmico é aqui, ó. Deixa eu ver. Comutadores e disjuntores. Né? Terceira opção, automáticos e disjuntores. E a opção é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava opção do botão inferior. Cliquei, só precisa dar um clique, não precisa segurar nada, arrasta para onde você quer, clica onde você quer e solta. Ele vai continuar aqui, ó. Você coloca 10, mas eu não quero, você aperta ESC e pronto. Seleção desfeita, né? Vamos configurar aqui o nosso relé térmico. Você dá 2 cliques. Qual é o nome do relé térmico aí, a indicação que eu tenho? É quanto? 2, né? Não é isso, gente? Sim. É 2. Qual a função do relé? Manobra. Proteção, não? Proteção, é. Proteção. Pronto. Confundi. Proteção. Tinha 2 aqui, ó. Beleza? O que mais temos aí? O que é que está faltando no circuito de força? O aterramento? O neutro? Não, falta o motor, né? O motor. Que tipo de motor é? Trifásico. De 3 terminais só, né? Motor trifásico de 3 terminais. Quando você descansar o cursor aqui, ó, você vai ver motor trifásico
Aí tem motor trifásico esteira triângulo, tem motor monofásico, aí você vai ver quais são os tipos. O primeiro, que é o motor trifásico de 3 terminais, pronto. Vamos configurar ele? Dá 2 cliques, vai aparecer essa janelinha. Vamos botar aqui como motor, né? Eu vou colocar aqui, ó, como função, vou botar bomba, tá? Para a gente pensar como uma bomba de água. Porque na hora que a gente for montar o comando, a gente, ó, eu ligo o motor para encher o tanque, desligo o motor para esvaziar o tanque, ok? Vocês querem a simbologia ou querem um motorzinho aqui, ó, bonitinho em 3D, em 2D? Fica mais bonitinho, né? 2D é melhor. Quando você dá 2 cliques, você pode colocar o tipo de imagem aqui, ó. Aí ele Bota bota em aqui, 3D, ó. professor. Hã? 3D, para ver. 3D. Ok? Vamos colocar aqui. Por que ele mudou? Ele mudou. Motor, vou botar aqui motor. E embaixo eu vou colocar bomba. Só para a gente pensar como bomba, tá? Bomba de enchimento de tanque. Fechou? Pronto. Nosso motor bomba. Vou tirar o zoom. Vou tirar o zoom e vamos lá montar o nosso circuito. No nosso circuito de força, qual é o primeiro elemento? Já tá até na sequência. Podia ter colocado na sequência aqui, né? A fonte. A gente só vai ligar eles, arrumar direitinho. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uns pontinhos guia. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Então, seguir pelo pontinho para poder montar alinhar, né, esses elementos. Então, a nossa primeira é a fonte. O segundo é o quê? Vou ampliar aqui o disjuntor. Depois do disjuntor, o nosso contator. Depois, o nosso relé térmico, né? Isso que está ali no nosso circuito de comando, ou de força. E, por último, o nosso motor. Para ligar um com o outro, você vem aqui, ó, no último item aqui, ó, dessa segunda barra de menu, ó, o último é cabos e conexões. Clicou cabo e conexões, se você... Oi. Pelo celular nem precisava, era só apertar nos terminais que já aparecia. Como assim apertar os terminais? Eu tô dizendo. Eu não tentei pelo PC, sabe? Mas pelo celular, tipo, era só você apertar nos terminais pequenininhos aí. Vamos supor, pega aí do relé e tenta apertar no máximo nos pontinhos. O meu não vai, não. Não vai. Pelo celular aí, entendeu? Tipo, aí já vai fazer a ligação. O celular é aplicativo? É, celular é aplicativo, não é programa. O cá de cima tem aplicativo? Tem. E vocês não me disseram? Eu falei tanto. Eu não vi, não. Não, me confundi. Eu confundi com o Sim Relay, pô. É o Sim Relay. O Sim Relay é, de fato. Então, quando você clica aqui em cabo de conexões, ó, vai aparecer várias opções aqui. Eletroduto, condutores nas cores padrão, né? Só que você vai usar aqui, ó, o vertical, tá vendo aqui? Tem aqui o vertical, ó, fios vertical. Clicou no fio vertical, vai ter um pontinho nessa cruz amarela aí. Você posiciona no final desse terminal até o início do outro terminal e está conectado, tá? Da mesma forma, na saída do disjuntor até a entrada do contator, saída do contator, entrada do relé, saída do relé, enrolamentos do motor. Pronto. Meu circuito de comando está aqui, ó. Meu circuito de força está aqui. Beleza? Só que eu não consigo acionar ele. Por que eu não consigo acionar ele? Porque mesmo que eu feche aqui, ó, para simular, onde é que é a simulação? Na segunda barra de menu, nesse triângulozinho aqui verde, ó, você clica. Ele está simulando. Para que eu possa ligar esse motor, primeiro eu preciso fechar o disjuntor, né? Fechei o disjuntor, como está energizado até esse ponto aqui, ó. Até o ponto antes do contator. Eu não consigo fechar esse contator. Então, eu preciso de um circuito que acione esse contator, a bobina desse contator. Beleza? Vamos fazer isso agora. Vamos criar rapidinho aí, até 6 horas, o nosso circuito para acionamento desse contator. Seguindo a mesma analogia. Quais são os elementos que eu preciso para a montagem desse circuito? Vamos lá na nossa tabelinha. Qual é o primeiro? A fonte.
Ó, você pode puxar daqui também, tá? Vocês podem puxar daqui. Mas para não confundir, e vai demorar também mais um pouquinho, a gente coloca a fonte, que é esse primeiro botão do segunda barra de menu. Procura uma fase, é fase neutra, fase em fase, como é trifásico, como é a nossa alimentação do circuito? É monofásico. Monofásico, fase neutro, né? Isso. Pronto, tá aqui, ó. É a quarta opção aqui, ó, LN, que seria fase e neutro. Qual outra? Vamos configurar logo ele. É um circuito fase neutro, que aqui é a nossa fonte também, né? Fonte do comando. E qual é a tensão? 220 o quê? Volts. Isso é um projetinho, tá, gente? Então, isso aqui, depois que você terminar, ó, colocou aqui as indicações, é um projeto. Por isso que é importante você fazer todas as referências para poder não esquecer, tá? Qual é o próximo elemento desse circuito? O disjuntor, se não me engano. Disjuntor. Onde é que eu encontro um disjuntor? É em fusíveis e seccionadores, automáticos e disjuntores, né? Que é a minha terceira opção da barra de menu do meio. Nessa terceira opção, eu venho aqui, ó, em disjuntor. Aqui é um disjuntor diferencial. O que é um disjuntor diferencial, gente? Não é disjuntor diferencial, não é relé térmico, essa opção aqui, ó, que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a 10ª opção da última barra de menu, que é um disjuntor termomagnético fase neutro. Pronto, vou colocar logo na sequência, alinhado. Qual foi a indicação que eu coloquei para disjuntor, esse disjuntor? Que a gente definiu na tabela? Minha conexão caiu? É um, não? É um, não foi? Qual é a função? Proteção, né? Proteção. Clica aqui em visualizar para aparecer aqui. Beleza. Qual é o próximo elemento? Não lembro. É a nossa botoeira, né? Fala aí, A Gabriel. botoeira é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava opção da barra de menu do meio. Clicou. Qual é o tipo de botoeira? Aberta ou Normalmente fechada? aberta, se não me engano. É fechado, né? Normalmente fechada, né? Que tipo de botoeira é? Retenção, cogumelo, Pulso. pulso. A botoeira de pulso, normalmente fechada. É essa terceira opção aqui, ó. Botoeira de pulso. Não, já estou colocando alinhado aqui com o meu circuito, tá? Clica em ESC, tira a seleção, dou 2 cliques, vou colocar aqui na nomenclatura que a gente conhece, que é 1, 2, né? Nas conexões 1, 2, que é referência de contato normalmente fechado. Essa botoeira, como é o nome dela que a gente colocou aí? Chave. B0, né? É o B0, que é a nossa indicação aí. B0. Qual a função dela? Desliga, não é isso? Seria o comando, né? Mais específico nesse comando, o que essa botoeira faz? Desliga o circuito, ok? Beleza? Botoeira normalmente fechada, que é a botoeira de desliga. Qual é o próximo elemento? Seria o relé, professor? Seria, na verdade, o relé é antes, né? Na verdade, vocês não me disseram, mas o relé é antes. Então, na sequência seria o quê? Disjuntor, relé, né? O nosso relé, nós vamos encontrar aqui, ó, automáticos e disjuntores. Vamos procurar o nosso contato aqui do nosso relé. Me deu branco agora. Peraí que eu vou procurar aqui. Eu acho que é...
Eu vou usar esse aqui, que eu acho que funciona. Um contato normalmente fechado aqui, ó, é a segunda opção em contatos auxiliares e contatos de timers, tá? E aqui é a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, opção 7, botão 7 da barra de menu intermediária, né, que está entre a primeira e a última. Clicou aqui, vem aqui, ó, contato normalmente fechado, que é a segunda opção. Beleza? Alinha com o disjuntor, dá ESC para tirar a seleção, dá 2 cliques. Ele aqui eu não sei porque ele não aparece aqui a indicação de 95, 96, mas eu vou colocar aqui, ó, 95, 96, que é na conexão 2, tá? Eu chamei como esse relé térmico é o quê? É 2, né? Esse relé térmico tem a função aqui térmico, né? Para vocês entenderem que aqui é um relé térmico. Bom, já identificamos o disjuntor, o contato normalmente fechado do relé térmico. Na verdade, gente, ele tem que ter essa mesma referência aqui, ó. É 2 prot, desculpe. Senão o programa não entende que isso aqui corresponde a ele, tá? Então o programa tem que entender que isso aqui corresponde a ele, baseado nas minhas referências de nome, ó, e de função, ok? Pronto. Qual outro elemento que temos aí? Vou seguir em frente para a gente poder terminar, tá? É um contato normalmente fechado de uma botoeira. Então, para a botoeira, eu insiro aqui um contato normalmente fechado de uma botoeira. Cliquei, coloquei onde eu queria, arrastei para o lugar onde eu queria, dei ESC, dou 2 cliques. Como é o nome dessa botoeira? É a B1, né? Que foi o que a gente colocou lá na nossa tabela. Qual é a função dela? É de liga, ok? Essa B1 não seria a aberta, professor? Desculpa, porque a vermelha... é isso mesmo. Tem razão. Perdão. Normalmente aberta, né? Você dá 2 cliques, faz a referência dos contatos, né? Que é o 3 e o 4 para a botoeira. Você vem aqui que a botoeira é a B1, que é a botoeira de liga do seu circuito, né? É uma botoeira de liga. Dá OK, pronto. 3, 4, 3, 0, B1, liga, proteção. Joia. Qual é o próximo elemento? Agora vai ter o contato aí em paralelo, né? Não, primeiro vamos, como sempre eu falei, né? Sigam para o ramo principal, que agora é o quê? A nossa bobina do contator, né? Bobina do contator temos aqui, ó. Deixa eu ver. Disjuntor automático não. Saída não. Cadê minha bobina, Jailton? Me esqueci agora. É aqui. Aqui não. Aqui. É a opção do meio, né? Da barra de menu do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Oxe, cadê qual foi? Aqui. Essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a 10ª opção aqui, ó, da barra de menu intermediária, né? Entre as duas, a primeira e a última. Você vai selecionar aqui o primeiro, ó, bobinas, contatores, relés. Ok? Clicou, arrasta para onde você quer, clica de novo, tá aí, né? Agora você precisa fazer referência a ela, ó. Quem é a chave? Essa bobina vai acionar que contator? Dá 2 cliques. Qual é o nome do contator que a gente diminuiu o zoom aqui? Qual é o nome que eu dei aqui para o contator? C1, não foi? C1. E qual foi a função? Chave. Se você não colocar, inclusive, maiúsculas, tem que ter a referência de maiúscula, senão ele não entende que essa bobina corresponde a esse contator, tá? E pronto. Os elementos já estão aqui no seu circuito de comando, não é isso? Sua fase, seus dispositivos de proteção, seus dispositivos de acionamento, todos eles ali. E daqui a pouco eu coloco a selagem para vocês, porque eu quero mostrar para vocês o circuito sem a selagem, como é que ele funcionaria, tá? Vamos fazer a ligação desses elementos.
Então, vamos lá. Vou usar o condutor aqui, positivo, cabo positivo. Liguei no disjuntor, saída do disjuntor para o meu relé térmico, do meu relé térmico para a minha botoeira, normalmente fechada, saída da botoeira normalmente fechada para a minha botoeira, o contato normalmente aberto, da saída da minha botoeira, lá na conexão física, vocês vão fazer dessa forma, tá? Ligar um com o outro, nessa sequência. Saída do meu A2 da bobina do contator para o meu disjuntor, ó. Meu neutro do disjuntor, que volta para a fase. Então, aqui, ó, saída do meu disjuntor, que volta para a fase. Pronto. Então, meu circuito de comando está montado e agora a gente pode simular, tá? Vamos simular? Alguma pergunta até aí? Eu sei que está faltando a selagem, mas aí já eu mostro para vocês. Então, vamos simular. Para simular, eu vou precisar ligar os disjuntores, tanto o circuito de força quanto o circuito de comando. Então, o que falta aqui para eu acionar a bobina do contator, gente? Lembrando que é um programa gratuito e pode dar alguns bugs aí, viu? Mas está tudo certinho aí. Diga aí. Eu preciso apertar B1, né? Ó, apertei B1. O que acontece com o meu motor? Vocês estão vendo o motor funcionando? Apertei B1. A bobina acende, né? Fica marronzinha aí. E o meu motor gira no sentido o quê? Horário. Tá marcando aí, ó. Ok? Então, esse circuito aqui foi montado para acionar a bobina do contator, que vai abrir e fechar esses contatos, ligando e desligando quem? O motor, né? Ok, gente? Só que tem um problema aí. Se a gente for encher o tanque lá da sua casa, você vai ficar o tempo todo apertando a botoeira até encher? Vai? Não. Não. Você vai precisar criar um elemento nesse circuito para quando você pressionar essa botoeira, essa bomba fique ligada até você vir lá apertar o desligar e parar ela. Então vamos desfazer aqui, ó, vamos parar a simulação. Vamos desfazer essa conexão aqui do A2 da bobina, porque senão a gente não vai ter espaço aqui. Vou ampliar a selagem a botoeira B1 e vou colocar a selagem dessa botoeira. A selagem acontece quando eu utilizo um contato auxiliar do meu contator principal em paralelo com minha botoeira B1, né? Para isso, eu vou inserir um contato aqui, ó, do meu contator. Então, temos aqui, ó, é a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima opção da barra intermediária, né? Da barra de menu intermediária. E é a primeira opção, uma vez que é o contato normalmente aberto. Então, contato normalmente aberto. Clicou, pronto. Vem, arrasta e coloca aqui em paralelo. Ok? Pronto. Já coloquei um contato auxiliar em paralelo com B1. Só que eu preciso fazer referência desse contato a essa chave. Quais são as referências desse contato a essa chave? Nome. Foi quem? C1. Tem que ser maiúscula e minúscula também, viu? Ele faz distinção entre maiúscula e minúscula. Eu chamei de quê? De chave. Principalmente o nome, tá? Talvez a função aqui não faça muita diferença. Eu acho que não faz diferença. Mas esse primeiro nome aqui faz bastante diferença, tá? E da minha chave, o contato é o quê? 1314 já está aí. É só dar o quê? O OK. E fazer as devidas ligações, tá? Deixa eu fazer as devidas ligações. E fazer o fechamento aqui da minha fase. Deixa eu diminuir o zoom.
Bora? Sim. Tô tentando deletar aqui, não tô conseguindo. Pronto. Vamos lá. Então aqui, ó, meu cabo. Eita. É porque às vezes não funciona. Vamos ver se funciona assim mesmo. Porque às vezes não funciona. Aí eu prefiro não arriscar, sabe? Então vamos simular de novo. Vamos fechar os disjuntores. Nunca se esqueça que é muito comum a gente cometer essa falha. Apertei B1, ó. O que aconteceu com o motor? Desce mais a tela. Tá descida, né? Ah, foi o som aqui. Foi. Bom. Deve ter demorado para tu aí. Ok, gente, ó. Minha bobina está acionada. Meu motor, a setinha aqui está girando no sentido horário. E a minha selagem está aí. Eu não estou apertando em nada. Para eu desligar esse motor, eu tenho que vir aqui, ó. Apertar o B0, ó. Desligou o motor. Primeiro desliga a bobina do contator, né? Lógico. Eu não sei como simular aqui o relé térmico. Deixa eu ver aqui. Fecha os disjuntores. Liguei. Eu vou ver como é que... Eu não me lembro como é que simula aqui o relé térmico atuando. Pronto. Esse é o circuito de partida direta para montagem no CAD 5. Simulação e montagem. Perguntas, dúvidas, sugestões, esclarecimentos. Se nada a declarar, se tiver pode falar, porque eu tô... Aproveita enquanto vocês não falam nada, aí eu vou aqui e vou fazer a chamada, né? Professor, Diga. rapidinho, o senhor colocou linha positiva, foi cabo positivo, não entendi. Qual o significado disso? Esqueça isso. Eu não levei em consideração isso, não. Tá? Porque que... Eu sou mais para visual, não, professor. Isso, exatamente. É só para você entender que até ali é um positivo. Eu poderia ter colocado aqui, ó, nessa ramificação, o azul, que seria o neutro, né? Então, a alimentação fase, alimentação neutro, fio azul. Mas eu não levei em consideração isso, não, viu? E é fio. É só para você ter a cor do fio. Não é que aquele fase tem alguma energia. Não, a fonte que vai energizar o circuito, tá? É só a referência de cor mesmo. Padronização da cor, tá? Mas normalmente a gente não vai montar com essas cores. Tem que ser preto, porque a gente não. A padronização é se você for montar um circuito de projeto, né? Mas a gente não vai se ater isso aqui, não, tá bom? Então, deixa eu fazer a chamada aqui. Pode perguntar aí, enquanto eu abro aqui o nosso swap, tá? Pode perguntar. Estava aberto. Ah, tá aqui aberto. Bruna, tá aí? Olha aí no chat, se alguém fosse... ela tá no chat. E me Oi, avisa. professor, foi porque travou aqui. Pronto. Delvan. Desistiu, foi? Não, ele tá participando, sim. Só que eu não vi ele hoje. A net dele, ele disse que tá ruim, professor, mas ele tava na aula. Tá aqui agora. Deve ter Tá aí? Tá aqui. Gabriel tá aí, né? Tô. João tá aí. Caroline. Tá, professor. Respondendo. Cauã. Tá também. Kevin. Aqui. Larissa. Tá. Lucas, tá aí também. Aqui, Maiane. prof. Aqui. Matheus, tá aí também, né? Aqui, Bruce. Milena. Misael. Misael tá aí? Tá aqui. Falou no chat. Lucas também. Paulo. Professor. Paulo tá aí? Paulo Roberto? Tá. Oi. Que animação é essa, Paulo? E Pedro tá aí também, né?
Rebeca tá aí? Reinan tá aí? Renan Cavalcante. Cavalcante tá aí, Renan? Aham. Você é o Cavalcante? Eu pensei que fosse o Renan. E o Reinan Santos? Também, né? Ricardo. Ricardo? Ricardo não tá fazendo não, professor. Ah, não, né? Samanta? Presente. Simone tá aí, né? Suliana tá aí também. Tatiana? Tá também. Taylor? Taylor? Tá também, professor. Falou no chat. Ivanilson? Presente. Vitor? Tá aí? Vitor, eu acho que ele entrou na aula, não sei se ainda tá. Mas ele entrou, ele tava aqui. E Vinícius? Ah, são Eu. dois Vitor, né? Vitor dos Santos e Vinícius. Ok. E Vitor Manuel. Presente. Wellington. Eu. E o Yuri. Tô aqui. Beleza. Chamada feita. Aula registrada no swap. Agora, pode perguntar o que vocês têm de dúvida. E é isso aí. Vocês preferem um desafio ou prova? Oi? Vocês preferem um desafio ou prova? Como assim? É uma atividade ou uma prova. Como é a atividade? Primeiro eu quero saber a resposta. A atividade que é você da prova também, né? Na verdade, seria deixa eu ver. Eu fiz eu estava contando no início da aula que eu gravei uma aula que foi sem áudio, foi 50 minutos sem áudio. Meu Deus. Quer dizer, tem áudio, mas está muito baixo, bem baixo. Eu passei de 9 da noite, das 9 da manhã hoje, até umas 11 e pouca, tentando baixar um vídeo na internet, até online, que eu pudesse aumentar esse áudio, né? Porque ficou tão legal, eu achei que foi tão legal a apresentação, que eu vou perder esse tempo, porque eu não sei se eu consigo reproduzir de novo. Mas não quero que vocês façam isso, não. Eu queria que vocês fizessem a partida direta, né? Com nessa pegada que a gente fez hoje. Fazer o quadro direitinho, dizer a função do elemento, né? Detalhar direitinho esses elementos do circuito de comando, como a gente fez hoje. Circuito de comando e circuito de força, né? E colocar isso no card de cima e mandar para mim. Eu tenho como saber se é igual. Não tem jeito, eu tenho como saber se está igual um do outro. Não, prof, é melhor a prova mesmo. Decidam aí. A prova é como, professor? Questão, é? Lógico, né? A prova é questão. A gente conversa a turma hoje e dá retorno, professor. Besteira, Pode ser dupla. Pode ser dupla. Não, meu professor, a prova. É a prova mesmo, viu? A gente conversa a turma Beijão. hoje e fala do seu professor. É o Até quê, amanhã ou até quinta. Pronto, veja aí e me fale, tá? Pronto, valeu. Tchau, gente. Mas a resposta é a prova, professor, viu? Tchau. Tá certo, Larissa. Valeu, professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, Mileira.